Abraão. Você se considera um filho de Deus? Você sabia que para você ser considerado um filho de Deus, você precisa ser descendente de Abraão? E se você não é descendente de Abraão, então você não pode ser considerado um filho de Deus. E baseado nessa informação, você vai ver que judeus vão dizer que os judeus, que eles são os verdadeiros descendentes de Abraão, os verdadeiros donos da promessa que foi feita a Isaac para Abraão. Abraão e Isaac, em ti serão medidas todas as famílias da terra. E aí você deve abençoá-los, que você seja abençoado. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, os gentios devem abençoar os judeus para que eles sejam abençoados. É esse o entendimento que se tem das Escrituras quando as pessoas olham para aquela promessa, para a descendência de Abraão e o que os judeus também afirmam. Você vê isso, esse ponto que vai ser falado ali em Atos dos Apóstolos, naquela visão de Cornélio, quando Pedro ele é mandado ir à casa do povo gentil, na casa de Cornélio. E a visão que ele tem é de um lençol que aparece animais imundos. E esses animais imundos estão representando ali os gentios. Então você vê que essa era a visão que Pedro tinha. Pedro, que era um judeu, tinha do povo gentil. Então, o povo gentil, para um judeu que não é convertido ao judaísmo, não é um prosélito, então ele não pode ser considerado um filho de Deus. Para você ser considerado um filho de Deus, você tem que fazer circuncisão, você tem que se converter ao judaísmo, e aí sim você vai ser considerado um filho de Deus. Mas o que as Escrituras elas afirmam sobre isso? Será que esses pontos que estão sendo falados aí, abençoarei aqueles que te abençoarem, a verdadeira descendência de Abraão, são realmente os judeus? Você vê que Abraão, ele aos 75 anos, ele vai ser chamado por Deus para ir a uma terra, para ir a um lugar. E o Senhor manda ele ir e Abraão ouve o que o Senhor está falando e obedece. Então Abraão ouviu e obedeceu. E aos 90 anos, Abraão ele recebe o sinal da circuncisão. Então esse sinal da circuncisão é o selo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então ele sela a promessa, como ele ouve e obedece, então o Senhor dá um sinal. É a circuncisão que ele faz na carne. Você vê que Abraão antes, ele era incircunciso, chamado do meio de um povo pagão, e Abraão ele ouve e obedece e vai para o lugar que o Senhor vai mandar para ele, e depois ele recebe o sinal da circuncisão na carne dele, como uma aliança feita por Deus, sinal da aliança que Deus está fazendo com ele e com a sua descendência. Esses são os pontos que você deve observar para você entender quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, quem são os verdadeiros filhos de Deus. Abraão, ele tem duas mulheres. Sara, ela vai receber a promessa de que ela irá ter um filho e que esse filho, o descendente dela, o descendente de Abraão, o herdeiro de Abraão. Mas essa mulher, ela tem uma escrava chamada Agar, uma egípcia, que ela vai dar para Abraão. Não se cumpriu ainda a promessa, então ela dá a mulher, a egípcia, para Abraão, e Abraão tem um filho com aquela mulher. Então aí tem duas mulheres, você vê que tem uma mulher que é uma senhora, que é uma livre, e você vai ver que tem outra mulher que é uma egípcia, que é uma escrava, que é Agar. A segunda, que é Agar, ela vai ter um filho chamado Ismael. Ismael, que foi circuncidado junto com Abraão. Ismael, que foi pai de 12 príncipes. Olha a atenção nos pontos que está sendo mostrado. 12 príncipes, que é o primogênito de Abraão. É o primeiro filho de Abraão. E também recebeu o sinal da circuncisão junto com Abraão aos 13 anos. Mais tarde vai nascer quem? Isaac. O Senhor vai pedir a Abraão aquele filho em sacrifício. Abraão vai dar aquele filho e o Senhor vai dizer para ele: como tu não me negaste o teu único filho. Olha a expressão que o Senhor está usando: como tu não me negaste o teu unigênito, o teu único filho. Só que, se eu olhar ali, você vai ver que Isaac, ele não é o único, e ele não é o unigênito de Abraão, era Ismael. E por que ele está falando daquela forma? Você vai ver que ele está usando figuras alegóricas, e ele está apontando também a promessa que ele fez. Então ele chama o unigênito. Você vê que Abraão, ele vai ali para se sacrificar, caminha 2 dias, e é o 3º dia que ele vai fazer aquele sacrifício. 3º dia, apontando também para a nova aliança, onde a gente vai ver os pontos de quem são os verdadeiros filhos de Deus. E aí, o que o Senhor quer falar? E o Senhor vai fazer uma promessa para Abraão.
ali, como tu não me negaste teu único filho, a tua descendência será como a areia do mar, que não se pode medir e nem se pode contar. A tua descendência será como as estrelas do céu. E aí você vai ver 2 segredos que eu vou te falar no final desse vídeo sobre essa expressão do Senhor, sobre essa promessa que o Senhor está usando para Abraão, que ele está fazendo ali para Abraão. 400 anos depois, a descendência de Abraão foi escravizada, foi para o Egito. Depois o Senhor tira a descendência dele lá do Egito com mão forte e aí ele dá um sinal para eles ali dentro do Egito, na última praga, um cordeiro, que eles devem passar o sangue do cordeiro. E tanto faz ser egípcio como ser hebreu, todos os que tivessem o sangue do cordeiro, a morte não passaria por ali. Então o Senhor está dando um sinal ali para eles, eles saem, o Senhor leva eles ao deserto, 2 dias eles se purificam, querem ouvir o Senhor falar e o Senhor desce ao 3º dia de novo para falar com eles. Desce para falar ao 3º dia, eles ouvem o que o Senhor está falando. Moisés fala isso em Deuteronômio, ele fala e nada acrescenta, além dos mandamentos. E aí eles, por um período, dizem que não querem mais ouvir, que Moisés ouça e diga, porque tudo que ele disser eles fariam. E logo em Êxodo 32 você vai ver que o povo que disse que ouviria e faria, está ali quebrando o primeiro mandamento. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. Então já pega um bezerro de ouro, já adora um bezerro de ouro, já quebram o mandamento e Moisés desce com aquelas tábuas e quebra. Então a descendência que era para ouvir, não ouviu como Abraão ouviu. Por isso que o Senhor disse, os descendentes de Abraão andam nas pisadas de Abraão. O que Abraão fez? Ele ouviu e obedeceu. O povo ouviu e não quis obedecer. Obedeceu, ou seja, o povo não quer andar nas mesmas pisadas que Abraão andou. Mas o Senhor tinha dito para eles, se vocês me ouvirem, vocês serão uma nação de sacerdotes. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso que você vê que em Êxodo 32, a única tribo que ficou com um ofício de sacerdote, de reis e sacerdotes, porque o Senhor tinha falado isso em Êxodo 19, que todos seriam uma nação de sacerdotes. A tribo que ficou foi a tribo de Levi. Quando o Senhor fala para Abraão e diz para Abraão, a tua descendência será tão numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu, o Senhor está apontando 2 pontos. Primeiro, Ele está mostrando algo espiritual apontando para o céu, como os anjos. Você vê que Jesus ele vai dizer assim, no céu não se casam, nem se dão em casamento, serão como os anjos. Então ele aponta para as estrelas do céu. As estrelas do céu, os anjos estão representando as estrelas do céu lá no livro de Jó. As estrelas do céu. Então o Senhor está apontando para algo espiritual aí para Abraão. E depois ele fala de areia do mar. E quando você olha para a areia do mar, você olha, é numeroso como a areia do mar. Mas você deve olhar a expressão areia, quantidade, inumerável, incontável. Mas ele aponta mar, o mar. E mar, aí que vem um segredo. Porque mar, lá no livro do Apocalipse, quer dizer povos, línguas e nações. O livro do Apocalipse nos ensina isso. Se mar é povo, línguas e nações, e a descendência de Abraão é como a areia do mar, então povos, línguas e nações são a descendência de Abraão. Então seria incoerente você pegar e dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são judeus na carne. Porque não é na carne que ele está apontando, ele está apontando numa promessa que ele cumpre em Isaac. E aí, você quer ver como essas coisas se desenrolam, como o Senhor vai cumprir essas promessas? Então você acompanha o próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai explicar como o Senhor vai formar esse plano, como ele vai estabelecer essa aliança ali nos profetas. Ele está formando as coisas. Está dando uma lei, o povo quer casar com o povo não quis casar com ele, mas ele propôs uma aliança, colocou uma lei, deu uma aliança, casou com o povo ao 3º dia, mesmo o povo não querendo ouvir, mesmo quebrando. E aí ele vai propor, lá no livro de Oséias, a configuração do que ele vai fazer para cumprir essa promessa. Então esse é o primeiro vídeo da série Quem são os verdadeiros filhos de Deus. E você acompanha o próximo vídeo que a gente vai falar aqui sobre o segundo vídeo, Quem são os verdadeiros filhos de Deus. Assim diz o Senhor, porque assim o fizeste.
e não negaste seu filho, seu único filho. Eu certamente te abençoarei e farei sua descendência tão numerosa como estrelas no céu. E em você, todas as nações do mundo serão benditas, porque você obedeceu.